Oi, gente. Ah, já tô ao vivo. Tô. Tentando saber se tá ao vivo ou não. Então, gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Mais um dia de live. Eu acho que a gente já tá beirando a live de número 60. Vocês têm noção? Quanta coisa bacana que a gente falou aqui. E o que vocês tiverem de sugestão, vão mandando pra gente. A gente já tem. Semana que vem a gente vai falar sobre recuperação judicial, que é um tema super bacana. E vai ser super legal esse bate-papo. Deixa eu chamar o pessoal aqui para fazer parte dessa live. Vamos lá. Tô super animada com a live de hoje, que é com uma pessoa muito querida para mim. E eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu vou aproveitar essa live. E aproveitando que o seu Rafael entrou aqui e falando, gente, tá tendo um evento da Comissão de Empreendedorismo lá da OAB de Presidente Prudente que tá show de bola. E hoje vai estar o Fernando, o ADV Líder. Então, assim, imperdível, galera. Ainda dá tempo. A taxinha é R$ 15, meu. Todo mundo tem R$ 15 aí pra ganhar conteúdo, assim, que vocês vão, tipo, expandir, assim, absurdamente. Então, eu tô super ansiosa por essa de hoje. Eu sou super fã do Fernando. Então, eu espero vocês lá. Não esqueçam, tá? Tem o link aqui na CJA com tudo falando lá do evento e do Rafa. Ainda tem amanhã, né, Rafa? Se eu tiver errado, você me corrige? Ainda acho que tem amanhã, né, o evento. De bola demais, vocês não têm noção do que tá. É tipo um evento transformador. Então aproveitem que ainda acho que tem 2 dias. Olá, boa tarde, professora, tudo bem? Como vai, doutora Caroline? Tudo bom? Que bom te ver. Boa tarde a Tudo ótimo. todos. Eu tô falando aqui que tá tendo um evento da comissão. Ele era presidente da comissão da Jovem, fez uma live até aqui com a gente, o Dr. Rafael. E agora ele assumiu a comissão de empreendedorismo e coaching jurídico da OAB de Presidente Prudente. Ai, que E bom. tá muito, muito, muito fera. Tem amanhã também, ele tá falando aqui. Então, eles fizeram uma taxinha de R$ 15 lá. E aí, foi segunda. Ontem foi maravilhoso de gestão financeira com a. Esqueci o nome dela, Cris. Hoje é com o Fernando, do ADV Líder, que ele é fenomenal, esse cara. Sou super fã. E ainda tem amanhã, então é um evento super bacana. Doutora Olivia, aqui, ó, presidente da Comissão da Jovem de Bebedores, secretária da Comissão da Jovem aqui presente também. Obrigada, meus amigos, pela presença aí de vocês. Professora, é difícil quem não te conhece, mas vamos dizer assim, que, para quem não te conhece, se apresenta pra gente, por favor. Bom, meu nome é Carmela Delísola, sou advogada, sou professora. Hoje eu coordeno o curso de pós-graduação da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, no núcleo de processo civil, também leciono lá. Estou no magistério já há alguns anos e estou como vice-presidente da OAB de São Bernardo do Campo. E eu quero já, desde já, dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, Carol. Carol, porque você é muito querida e você sabe disso. Queria muito te agradecer essa oportunidade de a gente falar um pouquinho de posse. E queria muito também deixar registrado meu agradecimento para o doutor João Paulo Borges Chagas, presidente da OAB de São Caetano do Sul e toda a diretoria de São Caetano, minha gratidão e muitíssimo obrigado. Carol, se você me... Doutora Caroline, se você me permite, eu também gostaria de deixar um grande beijo, que eu estou vendo aqui uma grande amiga que está em Fica à Barcelona e está aqui vontade nos aí. prestigiando, doutora Laís Locatelli, doutor Fábio Xavier Bramante também, que está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada e obrigada a todos. Bom, vamos lá. Começamos as apresentações. Muito bem-vinda. Amei você ter aceito o nosso convite. Pela segunda vez, né, participando de coisas com a Comissão da Jovem. Para quem não sabe, a doutora Carmela abriu a nossa segunda edição da Conferência Regional da Jovem Advocacia, que foi sediada em São Caetano, e foi um sucesso a palestra. O evento foi maravilhoso. Então, muito Foi muito obrigada bom por mesmo. estar encampando e vestindo a camisa da Jovem Advocacia, trazendo conteúdo, trazendo coisas bacanas. Eu acho que esse tema de hoje é super pertinente.
que a gente estava batendo um papo e muita coisa eu não sabia das pós-graduações, né? Eu fiz duas e pretendo fazer mais e tal. Então isso foi muito agregador, aquele nosso bate-papo. Mas vamos lá. Que bom. Por que Vamos que eu lá, tenho vamos lá. Por que que eu vou fazer um curso de pós-graduação? É só para eu dar aula? O que que eu ganho fazendo um curso de pós-graduação? Pois então, doutora Caroline, muita gente acha que fazer um curso de pós-graduação é só para quem vai dar aula, né? E não é a verdade. E essa dúvida é uma dúvida frequente, muito pelo contrário. Um bom curso de pós-graduação em direito, ele vai elevar o nível do profissional no exercício da sua profissão. E hoje o mercado ele é muito recessivo e ele exige um profissional capacitado, atualizado, pronto para atender às novas demandas e às novas necessidades. E isso é importante ressaltar, porque o que nós temos? O Brasil, doutora Carolina, o Brasil é um dos países, é o país que mais cursos de direito tem. Em 2010, o CNJ já havia declarado que o Brasil tinha mais cursos de direito do que a Europa, do que os Estados Unidos e que a China. Então, com essa colocação, vem uma reflexão, veja como o mercado, ele acaba, por si só, por ele estar saturado, ele mesmo acaba fazendo essa seleção natural e absorvendo apenas aqueles que são bons profissionais, aqueles que são capacitados, né? Você pode ver, por exemplo, na OAB, né? Nós temos inscritos na OAB em torno de mais de 1.200.000 advogados inscritos. É muita gente. Então, é importante, é fundamental que o profissional do direito realmente ele se capacite, que ele se atualize, que ele se mantenha realmente sempre atualizado. E a pós-graduação, ela é tão importante justamente nesse sentido, para que ele possa atingir e obter conhecimentos que aprimore esses conhecimentos, que é fundamental, na verdade, para alcançar cargos melhores, para que ele possa ter um currículo relevante, de destaque, de modo que os próprios clientes se sintam mais confortáveis com ele e vão procurá-lo, justamente pela sua capacitação. E só para ressaltar, parece que realmente já está havendo essa conscientização, sabe, doutora Carolina? Existe um estudo, um levantamento, um dado da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, dizendo que desde 2016 já está havendo uma procura muito maior dos cursos de especialização e que as pessoas com 24 anos ou mais, em torno de 4%, já estão buscando, já buscaram e estão fazendo cursos de atualização. Então, mais um motivo para que a gente fique atento e que a gente realmente, para não ser selecionado, né, excluído, que realmente a gente se atualize. E a pós-graduação realmente é o caminho para essa capacitação. Então, não é só para dar aula, não. Como muita gente acha que a gente faz pós só para dar aula. Não é verdade. Eu queria mandar uma boa tarde super especial para o Dr. Fernando Duque Rosa, nosso presidente da OAB de Diadema, que acabou de entrar aqui. Mandar boa tarde também para a doutora Fernanda, que é secretária da Comissão da Jovem, para a doutora Adrima, um beijo enorme, uma amiga querida que eu estou morrendo de saudade, que é diretora lá da OAB de Mauá, e o doutor Rafael Sete, e também um querido amigo e relator do Tribunal de Ética e Disciplina aqui da nossa região. Boa tarde a todos vocês. E qualquer um pode fazer pós-graduação em Direito? Quem que pode fazer pós-graduação? Eu queria aqui já estender meu abraço também ao nosso presidente do Diadema, doutor Fernando. Estou vendo uns amigos aqui, estou hiper feliz, o Marco, quanto tempo. Então, quem pode fazer pós? Normalmente, quem faz pós-graduação em Direito são os profissionais que são graduados em Direito, normalmente. Mas aqueles que são graduados em áreas afins de seleção, dependendo dos programas, também podem ser aceitos em curso de mestrado ou nas ciências jurídicas. Então, por exemplo, relações internacionais, por exemplo, ciência política.
Então, a depender do programa. Agora, é importante lembrar, não há necessidade de estar inscrito na OAB para poder fazer um curso de pós-graduação. Basta ter feito o curso de bacharelado. Por isso que se chama pós-graduação. Então, Nossa, é interessante, eu não tinha essa dimensão. Até porque é interessante, né? Às vezes tem uma pessoa que tem um. Eu vi algumas pessoas que fizeram direitos humanos, mas tinha, acho que era assistente social, alguma coisa assim, e aí eu não entendia muito bem se tipo o que dava, o que não dava. Então, o que for correlato, dá pra gente fazer pós. Dependendo sempre do programa, a necessidade, cada instituição tem o seu programa, cada um tem o seu edital, e esse é o grande diferencial e é o cuidado que as pessoas têm que tomar, o pós-graduando tem que tomar. Então, antes de qualquer medida, estudar o edital e ver quais são as possibilidades. Mas existe sim, existe a possibilidade de se fazer sim, dependendo do programa da instituição. Ó, o doutor Rafael está perguntando o seguinte. Doutora Carmela, qual a diferença entre a pós estrito sensu e lato sensu? Nossa, uma pergunta também Muito bom. que eu também não sei nem. Muito bem, Rafael. Eu acho que está dentro do contexto mesmo. A gente pode dizer o seguinte, doutor Rafael. Existem dois tipos, grosso modo, dois tipos de pós-graduação. O lato sensu e o stricto sensu. O lato sensu, como o próprio nome diz, ele é um curso mais aberto, ele é mais genérico. Então, eu posso fazer um curso de especialização. Então, você vai se especializar, por exemplo, em processo civil, que é o que eu coordeno, por exemplo. Então, você vai estudar o processo civil, estudar todos os institutos do processo e assim sucessivamente. E é um curso que te titula, você tem um título, e é o título de especialista. Né? Assim como o MBA, que também é um grau acadêmico de pós-graduação, mas destinados a administradores executivos das áreas de gestão de empresa e de projetos, a depender da necessidade, por exemplo, do profissional do direito, ele também pode fazer, tá? E o estrito sensu, estrito, então ele é mais refinado, né? Então, eu tenho, dentro do pós-graduação, estrito sensu, eu tenho o mestrado e eu tenho o doutorado. O mestrado envolve, além de preencher os requisitos, aprovação nos créditos e trabalhos a serem realizados, você conclui o curso de mestrado fazendo uma dissertação. Então, você vai estudar um instituto, por exemplo, de processo civil. Eu fiz em processo civil meu mestrado e falei sobre, um exemplo, sobre o ônus da prova e o processo, a inversão do ônus da prova no processo civil. Então, veja, eu não criei uma tese. Eu fui estudar todas as teorias, todas as questões da doutrina inerente a essa temática. Então, eu vou dissertar. Então, aprovada na banca examinadora, com 3 examinadores, sendo um deles o teu orientador, você obtém o seu título de mestre em Direito. Então, é uma pós-graduação muito mais refinada, como nós dissemos, e ela é do estrito sensu. Dentro do estrito sensu, eu tenho uma outra modalidade, que é o doutorado. Aqui, o doutorado, no doutorado, o pós-graduando tem que defender uma tese. Ele vai criar uma teoria, ele vai criar uma nova forma de pensar diante de uma problemática. Então, neste caso, você defende a sua nova tese, essa nova tese, a uma banca examinadora de 5 avaliadores, sendo que um deles é o seu orientador. Então, eu tenho pós-graduação lato sensu, que é o especialista, é mais curto o curso, e o curso de pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado ou o doutorado. Não sei se eu me fiz entender.
Aham. Mas tem escala? A minha dúvida é assim, por exemplo, você tem que fazer. Tá, terminei a faculdade. Então eu vou fazer a lato. Depois eu vou ter que fazer a estrito. Aí eu tenho que Não, fazer, tipo, doutorado, depois mestrado. Ou eu posso, assim, sei lá, hoje eu quero fazer doutorado. Eu tô feliz e vou fazer doutorado. Eu posso fazer. pode sim. Não há uma graduação. Ah, eu tenho que fazer primeiro uma especialização, depois um mestrado, para depois chegar ao doutorado. É possível, sim, você partir direto para um doutorado. Mas isso vai depender da aprovação do seu orientador. Se ele entender que você está maduro a ponto de desenvolver uma tese de doutoramento, né? Mas não existe. Você pode fazer um mestrado e depois um doutorado, ou fazer um curso direto de doutorado. Isso é possível. É E possível. quanto tempo? Qual que é a diferença de tempo de uma estrito e de uma lato? A depender de cada instituição, tá? Mas em média, o mestrado dura 3 anos. 3 anos o Nossa. mestrado. O doutorado direto, 5 anos. Né? Mas se você fizer o mestrado e depois o doutorado, são mais 3 anos. A depender, aí tem variantes, dependendo de cada instituição. Mas, em média, é isso que acontece. Agora, o lato sensu, que é o especialista vai depender de cada programa. Nós, da Faculdade de São Bernardo do Campo, nós fazemos com 2 anos. Mas existem outros projetos, outros programas. Tem desde 6 meses, um ano e meio, ou 2, como é o nosso caso. Então, a depender de cada programa. Então, é muito importante, aqui eu falo por experiência, né? E que no começo eu acabei quebrando a cara, porque eu não tinha orientação, e até porque na época não se tinha essas lives, né? E pouco se falava, e chegava a falar sobre esse assunto. Mas é muito importante, primeiro, fazer uma pós, sim, isso é fundamental, isso te faz um profissional diferente, a forma de pensar, sua cabeça fica muito mais arejada, até para criar novos debates, novas linhas de pensamento junto ao judiciário ou junto ao seu cliente, seja com quem você for defender os direitos daquele que te patrocina. Então, isso é fundamental. Até porque o mercado está exigindo isso. Né? Mas, além disso, a hora que você decidir realmente fazer um mestrado, fazer um doutorado, uma especialização, olhe e analise o edital. É importante você se atentar ao edital. O que ele tem para te oferecer e qual a linha de pesquisa que você gosta, que você mais se adapta, para fazer a opção correta. E eu, me permite aqui, doutora Carolina, eu estou à disposição, todos aqueles que me conhecem, enfim, pode me procurar. Eu tenho enorme satisfação de poder orientar no que for necessário. Então, é uma decisão importante, necessária, para te fazer diferente, um profissional melhor capacitado, e importante você decidir de forma certa o curso de pós que você vai fazer. Isso é interessante. Eu vou até fazer algumas propagandas, depois eu gostaria que você falasse da sua pós. Ah, A gente tem parceria com o Damaso de Santo André, né, a unidade de Santo André, então se alguém precisar de desconto, quiser saber mais informações da Damaso de Santo André, chama a gente no particular que a gente passa o contato lá do pessoal que a gente tem a parceria. O EBRAD também tá bacana, porque eles fizeram várias pós agora micros, de áreas bem específicas, então 6 meses de execução criminal, execução penal, sei lá como é que se fala. Então, assim, achei bem bacana isso daí, para quem quer começar, né? As minhas eu fiz uma de 1 ano e meio, que foi em processo do trabalho e previdência, e 1 ano também de contratos, que eu terminei agora, de vertentes completamente diferentes. Não sei se isso acontece também.
A minha pós em contratos, ela foi muito prática. Então a gente saía de lá com dicas para, tipo, já vou advogar agora, já vou fazer, posso fazer uma minuta de contrato agora, fazer uma revisão de contrato agora. Já a minha de direito do trabalho, a gente, desculpa o termo, o jeitinho que eu vou falar, a gente discutia quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então era bem mais teórica, era bem mais teoria maior, menor, média, divergente, nananana. Então eu percebi que tem isso daí. Eu não sei se você pode falar também um pouquinho disso pra gente. Mas antes, Sim, sim. rapidinho, mandar um abração pro Dr. Danilo Sanjorato, que acabou de entrar na live, ele é diretor da OAB de Mauá. A Luciane, nossa coordenadora da Comissão da Jovem. A Tia Lila, um beijo enorme aqui para vocês. E o Raul, que o meu primeiro estágio a gente fez junto. Raul, beijo. Que bonitinho. É bem isso mesmo. Por isso que eu estava falando, sabe, doutora Carolina? Importante você analisar o programa. O que aquela pós tem para te oferecer e se está dentro da tua expectativa naquele momento. É aquilo que você quer. E hoje, é bom lembrar que, e é recente, tá? Existe uma portaria do MEC, eu vou falar o número, talvez alguém se interesse, a portaria do MEC 389 de 2017 e a portaria da CAPES 131 também de 2017, que criaram o mestrado, ou seja, a modalidade da pós-graduação em ciência, um mestrado profissional. É um curso novo, uma modalidade nova, voltada para a capacitação desses profissionais nas mais variadas áreas de conhecimento e no campo do direito. A única instituição que eu conheço, que eu tenho notícia, que tem, é na FGV. Tá? Então, ele é um outro tipo de mestrado, não com a pegada, vamos chamar assim, da pesquisa só, mas voltada com o aspecto de estudos e técnicas do mercado, da necessidade do mercado. É um outro viés, mas que também te titula como mestre ou doutor, que é o mestrado ou doutorado profissional. Mas isso que você falou, olha, eu fiz um pós-graduação que era muito mais prático, eu tive um outro muito mais teórico, a depender de cada programa. Tem que ter, na nossa pós-graduação, eu procuro fazer uma dinâmica que vem somatizar a teoria, porque é importante você conhecer a origem dos institutos, mas não esgotar nesse patamar. Conciliar a teoria com a prática e com a parte da inovação. Porque, no meu sentir, é inevitável. O profissional do direito ele tem que enxergar essa nova forma de trabalhar. Ele tem que pensar diferente. Então, eu procuro fazer uma pós-graduação com esses 3 elementos. Então, vai depender daquilo que você quer, daquilo que você busca. Percebe? Então, isso é importante, por isso que eu ressalto, é importante você ver o que você quer, aquilo que é bom para você. E desmistificar essa coisa de que pós-graduação quem faz é somente quem quer dar aula. Não é verdade. Não é verdade. Muito pelo contrário. Eu costumo O doutor brincar... Rafael até comentou aqui que ele vai fazer agora, está cursando MBA, ele já fez pós, e ele também, ele está adorando a sua explicação, e ele tem também uma live no Instagram dele salva sobre isso. E o Raul tá mandando um beijão, falando que é uma das melhores pessoas que ele já encontrou na vida foi você, hein, professora? Ó. Ah, e Gratidão. mandar um beijão pro Herbert também, nosso presidente da CJ de Caçapava, que entrou aqui, que a gente brinca que é nosso príncipe da Disney, porque ele é todo gentleman, assim, é um fofo. Então, um beijo, Herbert. Preciso conhecer, então. Mas tem que ficar bem antenado e é uma coisa que vale a pena. Sem contar a autoestima, sabe? De você estar se aprimorando, isso te dá muito mais segurança profissionalmente. Isso não tem preço, isso não tem preço. E Eu ninguém tinha te uma tira. amiga, eu e a Paula, né? Nós temos uma amiga, na verdade, e ela estava fazendo 2 pós na mesma área de família.
E aí eu falei assim, nossa, mas duas? Ela falou assim, porque uma é teórica e outra é prática. Então, de segunda e quarta eu vejo a teoria, de terça e quarta eu vejo a prática. De segunda e quarta a teoria e de terça e quinta a prática. Eu achei o máximo. Falei, meu, isso que é gostar da área, né? E ela falou assim, porque as abordagens são completamente diferentes, distintas, e eu achei super interessante. Eu falei, eu posso levar o melhor para o meu cliente. Então, às vezes, também é interessante É a pegada de cada um. essa mesclagem, né? É, Deixa eu perguntar agora. E no exterior? Eu sempre quis fazer pós no exterior. Eu tive uma amiga que ela estava fazendo em Buenos Aires. E era uma pegada totalmente diferente. Tive uma amiga agora que foi para Portugal e ficou um mês lá. E eu falei, morro de inveja. E, e ela ficou um mês lá em Portugal, fez uma e veio com título de pós-graduada lá de Portugal. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessas questões da pós-graduação no exterior. claro, claro. Ah, mas é um sonho, né? Todos nós brasileiros gostamos, né, fazer um curso no exterior, buscar experiências fora, além da cultura, né, e do conhecimento do direito. Quero deixar registrado a presença da doutora Mayra Ré, que é é uma grande amiga da OAB de Itapira. Ela Ah, que é, legal. ela é acho que ela está como secretária-geral, secretária da Comissão de Políticas de Direito Eleitoral aqui em São Paulo, se eu não estiver errada. Grande beijo, minha amiga. Satisfação. Então, o importante é você fazer um bom curso de pós-graduação, seja no Brasil, seja no exterior. Isso é fundamental. Primeira coisa, veja um bom curso. Como é que eu vou identificar um bom curso? Acho que começa por aí. Como é que eu Sim. identifico? Por um bom programa. Veja, no Brasil, onde eu tenho que me regular para saber se o curso é bom ou não? A CAPES. A CAPES é o órgão que avalia e autoriza os cursos de mestrado e doutorado. E ele tem uma escala de avaliação de 1 a 7. Então, sendo que os de níveis 6 e 7 são os reservados para as instituições que têm um padrão internacional. Então, você vai lá verificar qual é a avaliação do curso de pós-graduação daquela instituição. E os que têm nota 5 é de padrão de qualidade de nível nacional. Então, se for fazer um pós aqui dentro, veja qual é a avaliação que a CAPES está dando para aquele curso. Então, exemplos aqui, no estado de São Paulo, tá? Temos vários pelo Brasil, mas no estado de São Paulo, que eu poderia, assim, tranquilamente fazer uma referência. Claro que é o da USP, né? Lá tem um programa de 11 áreas de concentração, acho que são 21 sub-áreas para você escolher. Então, é importante você conhecer o edital e ver qual é a área que te interessa, qual que você gosta. Tem o da PUC de São Paulo também, aqui em São Paulo, também importante e que é referendado, é um curso de elite, que eu digo de bom nível, de excelente nível, que também tem, acho que 5 linhas de pesquisa, se eu não me engano, na área do direito, dá uma olhada, tem na área penal, tem na área de direito público, dá uma olhada. Sugiro que pesquise e verifique a linha de pesquisa, os professores responsáveis, o que os caras escreveram, se é aquilo que te interessa, que é aquilo que você quer entrar. A única diferença entre a USP, vamos chamar assim a única, né? Mas uma diferença interessante é que na USP o curso é gratuito, né? Enquanto na PUC é um curso pago, e hoje deve estar em torno de uns R$ 3.700 por mês, mais ou menos, tá? Na PUC. Tem o Mackenzie também. A PUC, inclusive, é bom, quem está ouvindo deve estar interessado realmente no curso de pós-graduação, é bom saber que a PUC está com as inscrições abertas. Abre agora, acho que em outubro.
dá uma olhada, se está interessado, dá uma olhada, faça a inscrição, verifique o edital, fique atento com relação ao edital e segue, vai em frente, não tenha medo. É um processo seletivo intenso, mas eu costumo brincar com meus alunos e eu falo com a maior tranquilidade. Se eu conseguir, por que você não vai conseguir? A única coisa que nos faz diferença é que eu nasci antes, é só isso. Né? Pouquinho, né? Pouquinho. É Mas só jovem há mais realmente, tempo que a gente, mas tá tudo certo, estamos tudo ali. o Mackenzie, em São Paulo, o Mackenzie também está com as inscrições abertas, mas tem avaliação da CAPES. Pronto, voltei? Não sei até onde me ouviram, mas Tava primeira falando coisa. do Mackenzie, também tem avaliação da CAPES, que tá com Não, inscrição então, aberta. todos têm e estão com as inscrições abertas. Então, a recomendação é, ao escolher uma instituição, veja, primeiro, se ela existe, se ela está autorizada e está reconhecida. E qual a avaliação da CAPES? Se é bom ou não tão bom, tá? E isso é o que vai realmente regular o seu curso de pós-graduação. Fazer um curso de pós-graduação no exterior agora chegando na tua pergunta, né, doutor? É tudo de bom. É uma maravilha, né? Você junta aí a sua vontade de viajar, mais do que em tudo, todo mundo está querendo viajar mesmo, vamos embora, né? Mas não é só isso, não. É aprendizado na cultura, é uma nova forma de ver o mundo, enfim. E o direito, né? Você volta, parece que realmente, quando você volta com o título do exterior, existe uma avaliação, parece que maior, né? O pessoal muito mais peso quando você traz vai fazer esse curso fora. A única coisa que você tem que tomar cuidado quando você faz um curso no exterior de pós-graduação, em particular, é se aquele curso será reconhecido no Brasil. Porque quando você faz o curso no exterior, você está fazendo no sistema de ensino daquele país. Então, nem todos os cursos são reconhecidos. Eles precisam passar por essa avaliação interna. Então, é importante, é legal, mas fiquem atentos com relação a isso. Eu tenho uma amiga, que foi minha aluna, agora é minha amiga, vira e mexe a gente conversa, ela está fazendo um curso de pós-graduação em Portugal, em Porto, foi para fazer o curso, está tão feliz, ela disse que não volta mais. Já arrumou um emprego, Olha que já legal. conseguiu. Aliás, fica até uma sugestão, de repente, conversar com ela, uma live, para contar a Ah, e vai experiência. ser ótimo. Uma Eu super experiência. topo a ideia. Indica porque é uma experiência diferente, né? Assim como a gente teve do Dr. João Renda, que foi uma live foi fora da curva. Ele é juiz do TRT da primeira região e ele fez um curso de pós, não lembro qual, em Harvard. Então ele veio com tanto conteúdo, com tanta que a gente fez aí, com tanta coisa legal que a gente acabou fazendo um evento também da Comissão de Igualdade Racial, em conjunto com a Comissão da Jovem, para que ele pudesse falar um pouquinho das questões, porque lá tem núcleos de estudantes, e isso eu até me empolguei para falar, porque foi muito legal, de negros e núcleo de estudantes de mulheres, e aquela juíza da Suprema Corte que faleceu, o pessoal, ele falou assim que parecia popstar, então assim, era o pessoal com bandeira, com camiseta, com caneca, até você se habituar naquele mundo, então você olhava, às vezes você olhava se a mulher tava com o copo, com o logo, com a camiseta, com o rosto dela, com uma faixinha, com não sei o quê, então assim, ela era muito querida e ela era realmente uma popstar lá. Então eu imagino que eles devem estar com um Respeitada. luto assim absurdo, né? Mas eu Sim, acho isso sim. muito incrível. Eu acho que quem tem essa possibilidade
deve fazer. Ele foi estudar até no Japão também, fazer curso de direito no Japão, então foi muito É bacana essa maravilhoso, é live com ele. maravilhoso. E aí fica a sugestão, Carol, se depois você quiser conversar, a gente pode ver sem problema nenhum. Ela foi minha aluna na São Bernardo, assim que se formou, ela foi fazer um mestrado na UPT, que aliás eu acho que deve estar com inscrições abertas também, que fica em Porto. A gente conversa, a gente vira e mexe, a gente tem conversado. Ela está muito bem, está feliz, já conseguiu um emprego lá como advogada, conseguiu a habilitação, né, a credencial como advogada em Portugal. Ela disse para a Café, eu não volto. Eu falei, ótimo, eu já sei onde ir de vez em quando. Para mim é ótimo, acho lindo. Eu fico muito lisonjeada, me orgulha muito. Então, é legal, dá para fazer sim, mas se for voltar, eventualmente, ficar esperto realmente se vai ser reconhecido aqui, para não perder o curso. Né? Então, se for fazer aqui dentro, toma cuidado para não pegar um curso que não está reconhecido e que não é bem avaliado pela CAPES. Tá? Eu já vi cursos de pós que não têm uma boa avaliação e eles fecharam. Né? Então, isso é muito sério, porque é um investimento considerável, não só financeiro, mas com relação à sua dedicação, aos seus estudos e aos seus sonhos de ser um pós-graduado. Então, tem que ficar esperto com relação a isso. Tá? Eu tenho até um adendo para fazer antes de fazer a pergunta. Uma amiga minha fez contratou uma pós agora no meio da pandemia. E era uma pós em EAD. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado com as pós em EAD. O que acontece? Os vídeos eram de 2005 ou 2015. Então eles só ficavam repassando aqueles vídeos. Então, assim, toda a jurisprudência dos casos em que estavam sendo abordados lá eram jurisprudências antigas e o posicionamento para aquelas matérias já tinha mudado. Então, eu sempre falo isso para jovens, tomem cuidado, porque às vezes a gente vai e fala assim, eu quero mudar de área, ou eu quero, sei lá, conhecer um pouquinho mais a área. Estudem um pouquinho antes de se matricularem, saibam as instituições que vocês estão fazendo a matrícula, porque precisa tomar esse cuidado sim. Ela conseguiu o dinheiro de volta, ela discutiu lá e eles pagaram. Mas quantas outras pessoas estão fazendo curso nessa instituição, estão tendo uma defasagem no ensino aí, e o tempo que a pessoa está perdendo e o dinheiro não volta, né? Mandar um beijão para o nosso presidente, Dr. João Paulo, que acabou de entrar. Muito obrigada pela presença, presidente. Tudo bom. Cumprimentos, doutor João Paulo, satisfação. Muito obrigada pela oportunidade. O Dr. Walter está perguntando assim, professora, como que é o processo seletivo da USP? Você sabe explicar? Bom, a questão do processo seletivo é uma questão que vocês têm que ficar sempre muito antenados, tá? Eu falo por experiência própria. Edital, muita atenção para poder cumprir. Primeira coisa, no pós-graduação, estrito sensu, mestrado, doutorado, você precisa ter idioma. Então, para o mestrado, você tem que ter uma aprovação que se chama de proficiência. Então, para o mestrado, você precisa ter um idioma, além do português, evidente, e para o doutorado, 2 idiomas, além do português, ok? Na USP, os idiomas aceitáveis que você precisa ser aprovado são inglês, francês, alemão e italiano. Espanhol, não. Tá? Muita gente fala, mas espanhol. Espanhol, não. Ok? Então, primeira aprovação no Proficiência. Se você tem interesse em fazer uma pós-graduação, avalie o seu idioma, corra atrás dessa situação, dessa questão, porque ela é muito importante, ok? Se você quiser testar o seu idioma, fica uma dica aqui, se vocês falaram que eu falei, eu nego, tá? Entra no site da FUVEST e procure os exames de proficiência. Lá vocês vão encontrar exames, acho que há mais de 10 anos, tem todos os exames de proficiência feitos pela USP. Todos. Então, tem de inglês, francês, alemão, italiano.
e você vai fazendo essa provinha, veja como é que está teu nível, começa a se avaliar para ver se você precisa ou não estudar mais, aprimorar. Tá? Então, ali você já consegue visualizar qual é o nível da prova e o que você precisa fazer para você poder ser aprovado. Então, essa é uma questão, na USP, é um pré-requisito. Então, tem aprovação na prova de proficiência, a depender do edital, existe a possibilidade, dependendo do edital, por isso que eu falo sempre do edital, o título, o certificado da TOEFL, a depender. Então, dá uma olhada nisso, ok? Então, por que eu preciso de idioma? Porque eu vou ser um pesquisador, eu tenho que pesquisar não só as obras brasileiras, mas obras internacional. Né? Então, eu tenho que estudar e eu tenho que saber o idioma para poder fazer isso, ok? Basicamente, superado isso, essa questão, basicamente, o processo seletivo ele é feito em duas fases. Na USP, eu estou falando da São Francisco, da USP. A primeira é uma prova de conhecimentos jurídicos. É uma prova, no edital, normalmente vem uma bibliografia dos livros que você precisa estudar, e é uma prova, uma avaliação que vale de 0 a 10. E você, para se habilitar para a segunda fase, você precisa tirar 7 para ir para a segunda fase. A segunda fase é uma etapa de entrevista com o orientador. Então, quando você fez a sua inscrição, você vai fazer a opção, qual a linha de pesquisa e qual professor que você espera que seja o seu orientador. Então, ele vai te fazer, você vai passar por essa entrevista, né? E já está lá o seu projeto de pesquisa para essa avaliação. Então, você passa por duas etapas. Uma dica prática, isso vocês não vão encontrar no edital. Isso eu só fui aprender depois que eu quebrei muita cara também. Tá? Primeiro, edital na mão, isso é fundamental. Estude bem o edital, veja a linha de pesquisa que te apetece. Dentro da linha de pesquisa, analise o orientador. Quem são os professores que estão disponíveis àquela linha de pesquisa, se está dentro daquilo que você espera, e apresente um projeto de pesquisa. Ao escolher o orientador, apresente um projeto de pesquisa dentro daquilo que aquele orientador gosta de falar. Porque, senão, e de plano, ele vai falar assim, eu vou fazer o quê com esse possível futuro pós-graduando, se ele não fala o que eu quero, ou aquilo que eu busco, e aquilo que eu quero aprimorar. Então, essa é uma dica prática, ok? Aí, passada essa fase, você sendo aprovado, você começa, então, a participar das aulas, que são os créditos. Você participa e você tem que ser aprovado nos créditos. Então, normalmente são aulas uma vez semanal, cada crédito, mas é muito diferente, né? A pegada é outra. Então, você vai ter obras para ler, vai ter seminários, você tem avaliação. São círculos de alunos pequenos, o número de alunos é pouco, não é aquelas classes imensas que a gente está acostumado a ver no bacharelado. Então, ela é mais densa, ela é mais centrada. Então, são mais debates. E aí, ultrapassando cada crédito, você conquistando todos os créditos, acho que são 8, se eu não me engano, por mestrado, 4, né, por mestrado, se eu não estiver errado, você faz a sua dissertação de mestrado, como nós falamos, no caso do mestrado, e vai para avaliação, para qualificação, banca de qualificação, para depois a sua defesa. E no doutorado, a mesma coisa, mas numa banca de 5 professores, justamente porque você está defendendo uma tese nova, uma coisa nova, uma forma de pensar novo. Por isso que aí você me perguntou, mas eu posso fazer direto? Pode. Mas depende da sua maturidade. Não porque é novo ou velho, mas maturidade que o seu orientador vai te avaliar e falar, dá para você ir direto. Eu tive colegas no mestrado, o cara era juiz, fenômeno. E ele queria ir direto no doutorado, o orientador dele falou, não.
Não, você não está preparado ainda, não. Mas já aconteceu outros que foram diretos. Tá? Eu não. Eu fiz mestrado, depois fui para o doutorado. Foram duas etapas diferentes. Não Deixa eu sei se fazer eu mais uma. respondi. Não sei Respondeu se eu sim. A gente respondi. tem 15 minutinhos aqui. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha e que eu achei super interessante. Preciso fazer. E a pós-graduação, ela conta para concurso? Excelente pergunta, Carolina. Além, e uma pergunta muito atual e importante, o pessoal fala, volta a dizer, o pessoal costuma falar, olha, pós-graduação é para dar aula. Não é. Primeiro, é para capacitação profissional, para você realmente ser um profissional de destaque, e selecionar, ser muito mais selecionado, né, e querido, né, no mercado de trabalho. E tem agora uma decisão recente, foi no mês passado, foi em agosto desse ano, tem uma decisão do STF, de uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 4.219, que foi decidido que os cursos de pós-graduação, eles são válidos para computar o tempo de atividade jurídica nos concursos públicos. Então, está aí uma grande novidade, muito proposital sua pergunta, e a novidade é justamente nesse sentido. Sabe aquele período que normalmente vem nos editais de concurso público? O candidato precisa ter 2 anos de experiência, um dos requisitos, ou 3 anos de experiência. Pois é, agora a pós-graduação passa a ser considerado, não na totalidade, a depender de cada edital, a gente não sabe ainda como isso vai ser trabalhado pelos concursos. Fiquem espertos nos editais, mas a pós-graduação vai valer, sim, como tempo de atividade jurídica. E um aspecto, então, muito importante para o jovem advogado, né, doutora Carolina? Que às vezes fica Porque tem muito jovem que esperando. vai fazer isso, né? Vai entrar na advocacia para poder fazer concurso. Então, isso é importante saber. É muito importante. Olha, eu vou repetir aqui o número, que eu não guardei o número. É uma ação direta de inconstitucionalidade de número 4.219. Então, espertos aí, quem está no começo da carreira, quer prestar concurso público, que a pós-graduação está sendo computado como tempo para os concursos. Então, mais um ponto positivo para a pós-graduação, né? Te Então, aprimora. a partir de agora, a gente tem que ficar esperto, porque ele Com vai vir no edital. edital ou a gente vai contar de alguma forma com esse tempo? Eles Cada vão vir no edital. edital. Vamos ver como é que os concursos vão se apresentar, né, Carol? Por enquanto, a decisão é recente, é do mês passado. Do mês passado. Então, é importante esse aprimoramento e mais uma vantagem. Realmente parece que todos querem que o profissional do direito, vamos chamar dessa forma, se atualize e se capacite. E tá aí mais um exemplo disso, né, Carol? Nossa, isso é muito importante. Muito, 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 muito. E é Eu, uma enorme conquista, né? Vai ajudar muito o pessoal. vai ajudar o pessoal e vai forçar o pessoal a se atualizar, né? Eu acho que tem duas vertentes aí, né? Eu acho que tanto vai ajudar o pessoal quanto vai forçar todos os profissionais a realmente a se atualizarem, a buscarem um aprimoramento, a buscar uma melhor capacitação, porque o mercado está exigindo, Carol. O mercado quer um profissional. O profissional que somente fez o curso de Direito e não escreveu uma linha de aprimoramento, né? Você vê o currículo da pessoa, realmente a necessidade, ele fica deslocado. Tem alguma coisa errada aí. Né? Ainda mais na forma que o direito é dinâmico, não tem como. Né? Podia contar tempo de serviços prestados para a OAB também, né? Ia ser tão bom. Então, olha, você já ia entrar direto, hein? Você já ia entrar direto. Carol tem um trabalho fenomenal.
É brilhante, A é gente brilhante. tem, a gente tem 10 minutinhos aqui e fica à vontade Aproveita. para falar alguma coisa para jovem, para falar um pouquinho mais da pós, para falar um pouco da sua pós também, que é bacana. Fica à vontade. E se vocês tiverem dúvidas, aproveitem, gente, porque só tem 10 minutinhos de live, daqui a pouco cai. Não, e o pior derruba mesmo. Carol, passou muito rápido, muito gostoso. E me sinto lisonjeada por essa oportunidade de dividir um pouquinho da minha experiência com relação ao pós-graduação. Quando eu fui fazer a minha primeira pós, eu fiz a especialização. Eu fui seguindo todo o roteiro, tá? Embora a gente tenha conversado que não há necessidade, não é obrigatório, mas eu vim com todo o roteiro, até por ignorância, porque eu não conhecia, né? E aí eu resolvi fazer pós-graduação lato sensu, especialista em processo civil. E aí eu comecei a gostar da dinâmica, né? E aí eu fui fazer um mestrado, parti para o estrito sensu, e fui fazer o mestrado, e fiz o mestrado na USP, e fiz em processo civil. Eu não tenho vergonha de dizer, mas eu não fui aprovada na primeira vez. Tá? Embora tivesse sido aprovado no idioma, na proficiência, eu fiz em italiano, passei pela entrevista, passei pela prova de conhecimentos jurídicos, depois eu fui para a entrevista. Na época eu escolhi o professor Marcato, e ele me deu o seguinte despacho: candidato excelente, deixo de aprovar por insuficiência de vagas. Eu não fui aprovada, eu chorava e ria ao mesmo tempo, né? Mas não desisti. No ano seguinte eu voltei e aí eu consegui. Então fica aqui uma dica: não se sintam assim, se não conseguir na primeira, normal. Vida que segue, continua, né? Aí eu terminei o meu mestrado, e já comecei a entrar na área acadêmica também. Na verdade, a academia começou no lato sensu, na especialização, quando um professor que gostou do meu seminário e me indicou para dar aula lá na FMU. Então, ele gostou e falou: quero te indicar. Aí eu comecei a dar aula assim. E aí eu gostei, e aí eu fui fazer o mestrado, que eu já disse para vocês, e continuei a pesquisa. Eu gostei, falei: vou continuar. Embora quando você termina o curso de pós, você fala assim: não quero mais saber disso na minha vida, né? Mas aí passa, né? Passa e a dor passa e você continua. E aí eu fui fazer pós-graduação, continuei minha pós, mas aí eu fui fazer o meu doutorado. E o doutorado eu fiz na PUC de São Paulo. Qual idioma que eu fiz? Eu fiz francês. Mas você fala francês, Carmela? Não. Eu fui reprovada na prova de inglês, tá? Então, eu falo com maior tranquilidade, não tem problema. Claro que eu fiquei brava na época, fiquei muito triste. Eu fui reprovada na prova de inglês. Eu falei: gente, como é que eu vou fazer meu doutorado se eu não consigo um segundo idioma? Até que um colega virou para mim e falou assim: Carmela, você fala muito bem o italiano, você conhece o italiano, pega uma língua latina e desenvolve, vai estudar. Fui fazer, então, o francês. E aí, como é que eu estudei? Eu peguei uma professora que me ensinou a gramática, e a partir dali eu imprimia 2, 3 textos, 4 textos, enfim, do Le Monde, para poder ir treinando e entendendo francês, e fui aprovada no francês. Então, veja, ninguém nasce pronto, eu não vim pronta, eu também batalhei e fui aprovada, passei por todo o processo seletivo na PUC de São Paulo e terminei, concluí meu doutorado na PUC de São Paulo, trabalhando mais a questão dos direitos da criação e da cultura, né? Defendi meu doutorado e falei: bom, agora eu estou sossegada, não vou fazer mais nada, tá bom de pós-graduação, não quero nem saber, não sei o quê. Quando o bichinho pica de novo, você fala assim: não, tem que continuar,
tem uma coisa que me agrada muito, que é a questão dos direitos humanos, e agora já mais madura, mais centrada, com uma carreira mais estabilizada, tanto na advocacia quanto na docência. Falei, vou fazer um pós-doutorado, que na verdade o pós-doutorado não ele é apenas um pós-doutoral, né? Você continua numa pesquisa, não é uma pós propriamente. Então, mas eu segui e fui fazer um pós-doutorado em Direitos Humanos em Salamanca, na Espanha, e realmente abriu muito minha cabeça. Aí, realmente, eu acho que foi assim, um estágio da pós que realmente, você fala assim, valeu a pena. Mais madura, né? Mais centrada, e realmente me trouxe muito conhecimento e que me traz muita satisfação, porque eu enveredei a pesquisa no pós-doutorado em Direitos Humanos, particularmente na questão dos vulneráveis, dando ênfase às pessoas idosas, né? Mas aí, dizer para vocês que eu sosseguei, eu diria para vocês que não sosseguei. Agora estou fazendo um outro pós-doutorado na Universidade de Bolonha, né? Existe um convênio entre a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo com a Universidade de Bolonha, e aqui nós estamos fazendo uma pesquisa, avançando ainda mais, uma pesquisa na questão dos direitos humanos. É um bichinho, é que nem uma pinga, sabe? Você toma, você vicia, e isso te faz muito bem. É importante que o profissional, principalmente eu falo do profissional do direito, que se entusiasme justamente em estar sempre aprimorando. Eu costumo brincar, eu costumo dizer que quem faz o direito não é o juiz. Quem faz, e não é o legislador. Quem faz o direito é o advogado. É o advogado que levanta as teses. É o advogado que entende a problemática do seu cliente, e dali ele busca uma tese para poder convencer a quem quer que seja, para que seja protegido os direitos do seu cliente. E ele só vai conseguir efetivamente desenvolver uma boa tese ou uma tese inovadora se ele tiver essa estrutura, esse conhecimento, se ele estiver capacitado e se ele estiver sempre atualizado. E a pós-graduação pode oferecer esse calibre para o profissional. Então, é importante que o profissional de direito não fique obsoleto. Não adianta fazer uma pós no código revogado, por exemplo. Isso é a demonstração sabe, de que alguma coisa está errada. Tem gente que acha ainda que o acesso à justiça é entrar no judiciário, e não é verdade. Acesso à justiça é muito mais que isso. É a solução de um conflito, é a nova forma de pensar. Na Europa se fala de outra forma de acesso à justiça, e é isso que estamos brigando aqui no Brasil, e é isso que nós vamos conseguir com a capacitação dos profissionais do direito, aos advogados e aos estudiosos, que nos encanta, que é o direito. O que eu posso dizer é, não desista, estou à disposição, se alguém quiser falar comigo, Carmela, faço aqui, faço ali, me procurem nas redes sociais, eu estou à disposição, eu não tenho problema com isso, o que eu puder ajudar, estou à disposição. E agradecer. Eu sou prova que ela está sempre à disposição. Porque está aqui com a gente na segunda vez, vestindo a camisa da Comissão da Jovem, então, meu muito obrigada aí. Gente, é para falar mesmo com ela. Eu adoro jovens, eu adoro. E o que eu puder ajudar, pode contar. E não esmoreça. Se pintar dificuldade, não esmoreça. É normal, eu enfrentei, eu chorei, mas superei. Então, a única diferença de nós dois é que eu nasci antes. É só isso. Eu posso, você também pode. É isso. O pessoal dando parabéns aqui. Gente, é sério, eu tô falando isso, vou repetir pela milésima vez. A doutora Carmela já, sempre que a gente pede uma ajuda aqui da Comissão da Jovem, ou eu como pessoa mesmo, a gente criou um laço muito bacana de amizade, então, assim, eu falo por experiência própria. É um ser de luz, uma pessoa muito querida,
Obrigada. que tá no fundo do meu coração, então contem com ela, é uma pessoa que tá sempre ali para qualquer coisa, para pau para toda obra. Eu gosto de gente assim. Então, meu muito obrigada pela disponibilidade. Tá contando os 30 segundinhos aqui. Ah, e um Muito beijo pro obrigada. pessoal da Unielas também que entrou aqui. Muito obrigada Obrigada. de coração. Fica com Deus. E até o próximo projeto, até a Obrigada. próxima live. Beijão. Estou à disposição. O que precisar. Uma boa noite. Uma boa noite. Obrigada.